Então, seguimos aqui com os vídeos sobre as tomadas de decisão da Petrobras em construir plataformas de petróleo offshore, né, junto ao estaleiro brasileiro ou no exterior. E nesse terceiro bloco eu vou falar do chamado apagão naval brasileiro. Né? A indústria naval brasileira tem um impulso muito grande a partir dos anos 60, início dos anos 70, até início, na verdade, todos os anos 70 e início dos anos 80, né, com as tomadas de decisão da Petrobras fazer encomendas domésticas junto aos estaleiros instalados no Brasil. Não eram brasileiros, porque o Verome não era brasileiro, nem o Chiba era brasileiro, né? Mas eram construídos um território nacional que tinha um impacto positivo em toda a cadeia produtiva e industrial brasileira. Mas entre meados dos anos 80, quando tem aquele escândalo da Sunamã, né, que desmoraliza o setor naval brasileiro, né, em que os estaleiros, os armadores estatais ou nacionais deixam de fazer a renovação das suas frotas, né, a partir das encomendas junto aos estaleiros brasileiros, e a Petrobras deixa de fazer encomendas junto aos estaleiros brasileiros para a construção das plataformas. Nesses anos 80, o Brasil dá um salto gigantesco na produção de petróleo, né, fazendo a prospecção na plataforma continental, na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, né, jorra muito petróleo e, contraditoriamente, a Petrobras vai tomar a decisão de fazer novas encomendas no exterior. E começa a fazer encomendas dos gigantes navios plataformas, né, o FPSO, que são navios que fazem a prospecção, fazem o armazenamento e conseguem fazer a transferência do petróleo. São grandes, gigantescas estruturas. Então foi um momento de grande oportunidade que a Petrobras poderia ter tomado a decisão em fazer encomendas nos estaleiros brasileiros. E ela faz uma opção em fazer encomendas em estaleiros no exterior. Nas primeiras encomendas, ainda nos anos 70, as encomendas eram feitas junto aos estaleiros nos Estados Unidos, na França, até Suécia, né? E começa a surgir os estaleiros no Japão. Depois vem, então, Coreia, Singapura e agora China, né? Há um deslocamento. Isso tem a ver com o deslocamento, né, da indústria instalada nos Estados Unidos e Europa para a Ásia, né? Esse grande movimento global. Então, nesse artigo que eu chamo do apagão naval, eu faço um estudo da construção da P25 até a P50, 25 plataformas construídas, né? E já começa em 87, no Japão, depois até na Rússia, né? Em 98, na Itália, depois já começa a Coreia, né? Teve até na Espanha, porque daí ele começou a pegar os seus navios e fazer conversão, né? Os navios petroleiros e converter em navios plataformas. E essa conversão eram feitas no exterior, né? Mas ao longo desse período, né, que vai de 1900 e meados dos anos 80 até 2003, que daí esse apagão naval brasileiro, teve algumas encomendas no exterior, né? A P28, ela foi feita a conversão no Brasil, no Inchibra, né? Depois temos a P31, também teve uma conversão no Brasil, né? A outra, que também é a 33, né? Mas depois, pós 2003, vai ter mais duas conversões. Mas foi um período de grande expansão da Petrobras e de contratação, né? Eu estou elencando aqui 25 plataformas nesse período do apagão naval, só algumas conversões feitas no Brasil. Em larguíssima medida, as conversões e as encomendas foram feitas no exterior. Ora, uma tomada de decisão política. Tem uma frase do David Landes, né, que eu gosto muito, de história econômica, do David Landes. O David Landes, né, que fala sobre Prometeu desacorrentado, no momento que ele está falando sobre a industrialização, né, no continente, ele vai dizer o seguinte: a industrialização, desde o começo, sempre foi um imperativo político, uma tomada de decisão política. Aí eu, partindo dessa frase dele, desse axioma, dessa síntese, né, podemos concluir que a industrialização é uma tomada de decisão política, então, né? E a gente sabe disso quando estuda industrialização no Brasil. Então, a desindustrialização também
é uma tomada de decisão política, uma opção política. E a reindustrialização também. Então, industrializar, desindustrializar e reindustrializar é uma opção política. Não tem a ver com disponibilidades de recursos naturais. Se tal fosse, Coreia, Singapura, até Japão não teria uma base industrial tão sólida, né? Mão de obra qualificada. Se qualifica on job, se qualifica no processo. Crédito, né? Cria-se condições tributárias para obtenção de crédito. Então é uma tomada de decisão política. O Brasil também não tinha, né, mão de obra qualificada, não tinha crédito, não tinha oligopólios, não tinha banco de fomento, né? E foi criando e criou e formou a indústria nacional, a industrialização brasileira. A partir de um certo momento, sobretudo a partir dos anos 90, com o chamado neoliberalismo, toma-se a decisão política de desindustrialização, né? E é nesse embalo e é nesse espírito da época em que a Petrobras vai fazer parte considerável das suas encomendas junto aos estaleiros no exterior.